Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 13, versos 24 ao 29. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Que Deus revele a palavra aos nossos corações nesta manhã. Na passagem que foi lida, Jesus adverte as pessoas que falsamente professam conhecer Jesus como Salvador, mas nunca foram salvos por Ele. A porta estreita é o novo nascimento. No versículo 24, Jesus se referiu ao novo nascimento quando fala da porta estreita. A porta estreita é a cruz de Cristo, é a nossa morte com Cristo. Essa porta que temos que entrar por ela é Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele. Ele morreu comigo para que eu pudesse morrer com Ele, assim receber em mim a sua vida de ressurreição. O apóstolo Paulo afirmou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. No reino de Deus, você só entra se morrer com Cristo na cruz. A nossa morte com Cristo é a única via de passagem para a vida e também reino de Deus. Ninguém pode viver no reino de Deus sem ter passado pela cruz de Cristo. Cada um tem que experimentar essa morte com Cristo. Cada um tem que passar por essa morte em Cristo na cruz, se quiser ser salvo. Cristo crucificado é a porta que temos que entrar e sair pela ressurreição juntamente com Ele
Então é Cristo, escolha Ele, escolha Ele. Mas se você não se rende à morte em Cristo, a morte no corpo de Cristo, na cruz, você não poderá entrar no reino de Deus. Você não poderá. Por isso, muitos procurarão entrar e não poderão, segundo Jesus. Mas um dia, irmãos, essa porta se fechará. Jesus também disse isso. E nesse dia, muitos desejarão adentrar o reino de Deus, mas será tarde demais. O dia da graça em que vivemos terá terminado. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. O versículo 25 de Lucas capítulo 13. Nesse ponto, eles vão apelar e fingindo vão dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Lucas 13, o verso 26. Eles quem? Os religiosos. Religiosos que nunca foram salvos e agora, naquele dia, estarão perdidos eternamente. E ele, Jesus, vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Versículo 27 de Lucas 13. Então, irmãos, temos aqui uma cristandade que se diz seguir Jesus, mas nunca foi liberta da iniquidade. Quem diz isso é Jesus. Estou usando a palavra cristandade para diferenciar dos cristãos autênticos. Obrigado, irmão. E por trás dessa cristandade havia muita religião falsa, muito ensino falso, falsos mestres, mas Jesus diz categoricamente: apartai de mim todos vós que praticais a iniquidade. Eram religiosos, mas não libertos da iniquidade. O que é iniquidade? E quando ela começa na pessoa? Temos que saber, porque é por causa da iniquidade que a pessoa vai ficar de fora. Salmo 51, versículo 5. Vamos ouvir a leitura
da palavra de Deus. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ela começa na concepção. A pessoa já nasce com a iniquidade e vai crescendo e vai praticando a iniquidade. Iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da pessoa. Iniquidade, irmãos, tem a ver com os impulsos maus e secretos do interior do ser humano. Iniquidade é a natureza pecaminosa, pecadora e perversa da pessoa. É a fonte geradora do pecado. É a natureza ímpia e corrupta do pecador. É dessa natureza pecadora que Jesus veio nos salvar. Não adianta a religião, não adianta. Tem que ser salvo da natureza pecaminosa. Atos capítulo 2, versículo 40, né? Ali a palavra está nos mostrando de que temos que ser salvos. De que ser salvo? Então a palavra vai nos mostrar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Viram? Aqui está a razão da salvação. Porque do que você tem que ser salvo? Salvai-vos desta geração perversa. Geração perversa está indicando aquilo que vem com o nascimento. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, ali a palavra está apontando a natureza com a qual nascemos com ela, natureza pecaminosa, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos por natureza filhos da ira, como todo mundo. É o que diz a palavra. A versão que estou usando diz assim: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. Vejam, os irmãos, uma natureza má dentro de nós. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais, não é? Então, irmãos, a expressão tal como todos os demais está indicando que todos nós nascemos com essa natureza iníqua e ímpia, e é dessa natureza que precisamos ser salvos, dessa natureza. Se a nossa dificuldade, irmãos, fosse apenas o diabo, pois então bastaria Deus destruir o diabo e pronto. E para Deus destruir o diabo, fácil.
Também o ser humano não precisa ser salvo do inferno, porque o inferno é uma consequência do estado pecaminoso do ser humano, estado interior pecaminoso do ser humano. Então, a grande enrascada, a enrascada fundamental do ser humano é a sua própria natureza pecaminosa. Portanto, ele precisa ser salvo de sua natureza ímpia e pecadora. Sendo salvo da sua natureza má e pecadora, se livra do diabo e também do inferno. Romanos capítulo 6, versículo 6, ali a palavra está dizendo, está falando da natureza. Velho homem é velha natureza. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Na versão que estou usando diz: porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Você vê? Você crê também na palavra? A nossa velha natureza pecadora foi crucificada, morta e destruída em Cristo. Não ficou nenhuma raiz dela dentro daquele que crê. Não ficou. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Então, irmãos, morrer e ressuscitar é a maneira de Deus salvar. Morrer e ressuscitar em Cristo é a maneira de Deus nos salvar, e nos salvar da natureza pecaminosa com a qual nós nascemos com ela. É por isso que aquele grupo, muita gente religiosa, gente humanamente falando, gente boa, ficou de fora, porque essa gente não foi salva da natureza pecaminosa que havia no interior dela. Então, irmãos, é preciso ser liberto dessa natureza pecaminosa. Crendo que essa velha natureza foi crucificada e destruída em Cristo na cruz, você estará salvo dela. Só assim. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecadora, morreu, e Cristo, com a sua vida e natureza santa, passa a viver em nós. Então, salvar-se desta geração perversa é cada pessoa livrar-se da sua própria natureza ímpia e pecadora. Só é possível, irmão, ser salvo desta geração perversa, crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo. O resto é balela, o resto é enganação. A nossa morte no corpo de Cristo é o que nos salva da nossa velha natureza. E Jesus fez isto com você também. Ele fez isto com você também. Se você rejeita, é por sua conta. Se você rejeita,
é por sua conta. Se você acolhe a palavra, ela fará a obra em você. Viu? O que eu tenho que fazer? Nada. Você só tem que acolher a palavra. Só acolher a palavra. Só receber a palavra de Deus. Se você acolher a palavra, então pode deixar por conta da palavra. Certamente a palavra fará a obra em você. Já sabemos do que precisamos ser salvos. Aí eu lhe pergunto: você está salvo? Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Não brinque não. Religião não resolve. Religião não salva ninguém. Você aprendeu do que você precisa ser salvo. E a palavra de Deus nos ensinou que precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa velha natureza. Então eu pergunto: você está salvo? Irmãos, quando o assunto é salvação, não basta ser religioso. Não é suficiente apenas ser sincero. Você poderá dizer: eu sou sincero, eu sou sincero. Pois é, por mais sincero que alguém seja, mesmo assim precisa morrer em Cristo para o pecado, a fim de viver para Deus. Seja sempre sincero, mas crendo sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus, ele em outra ocasião falou de outro grupo religioso, grande, numeroso, e lá em Mateus 7, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você vê que coisa séria, não é brincadeira. Não podemos brincar com a nossa alma. Essas pessoas jamais sonharam em ser banidas por Cristo. Jamais. Afinal, eram religiosos maravilhosos, tinham experiências fantásticas, tinham muitas obras espetaculares, tinham segurança que estavam salvas, mas tudo falso. Você poderá dizer: eu sou batizado, sou membro de igreja atuante, sou militante, sou admirado na comunidade, eu sou elogiado, eu sou líder de ponta, eu sou um líder importante. Nada disso garante salvação. Salvação está em Cristo somente. Essas pessoas ouvirão as palavras mais terríveis e terão a maior desilusão de suas vidas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é por causa disso que a pessoa será apartada de Jesus, separada dele, por causa da iniquidade.
e por causa disso também se lamentarão eternamente no inferno. Por quê? Porque nunca foram salvos da iniquidade. A coisa é séria, não basta a religião. De que religião você está falando? De qualquer uma. Se você não nascer de novo no reino de Deus, você não vai entrar. Então, alguém protestará: eu sou um crente praticante, eu sou um religioso fiel, mas lhe digo, se não creu sua morte e ressurreição em Cristo, se não trocou a natureza, se Cristo não vive em você, você está perdido e irá para o inferno, apesar de membro de igreja. Interessante, de dentro de cada igreja há um caminho, uma estrada bem larga para o inferno. Então, eu insisto, precisamos analisar bem a nossa salvação. Não podemos nos enganar. Podemos nos enganar em várias outras coisas, mas quando o assunto é salvação, não podemos nos enganar. Não podemos. Então, irmãos, a coisa é séria. Não se iluda. Não se iluda. Se você não tem certeza da sua salvação, se você sabe que a sua velha natureza não foi ainda removida do seu interior, e você sabe, então busque a sua libertação em Cristo. Busque ter, e com urgência. 2 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 22. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Este texto refere-se aos líderes religiosos ímpios e à corrupção da cristandade. Essa turma tem aparência bonita, retórica majestosa, vocabulário erudito, muita conversa, mas ao terminar de falar, porém, não falou nada que possa trazer libertação de fato à pessoa. São mensagens que apoiam o pecado
na vida das pessoas. E com audácia inominável, esses mensageiros dizem que as Escrituras ensinam essa conivência com o pecado. Por isso Pedro falou que são palavras muito arrogantes, aí no versículo 18. E mais, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, das corrupções do mundo, como diz a outra versão. Ou seja, irmãos, indivíduos que estão pensando em mudar de vida, mas ouvem mensagens corrompidas, incapazes de regenerar as pessoas, e o resultado é o engodo, é o engano, até chegar no inferno, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. 2 Pedro 2, versículo 19, que já foi lido também aí. Aqui está falando dos líderes religiosos, mas não só eles, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Irmãos, uma libertação que deixa a pessoa escrava do pecado, eu não quero para mim, tá? Uma pregação, uma mensagem que deixa o indivíduo no pecado, eu não quero para mim não serve. Se o próprio pregador está preso pela sua natureza pecaminosa, acorrentado pelos seus desejos perversos e detido na prática do pecado, quanto mais não estará o ouvinte que ouve uma promessa de libertação falsa. São pregadores que anunciam um evangelho falso, prometendo liberdade, mas não crendo que Cristo de fato liberta, porque eles próprios permanecem no pecado. É a corrupção religiosa da cristandade. Viu? Você diz que crê, a pessoa diz que crê. Ah, eu creio, Jesus me libertou, mas continua invejosa, mentindo, fofoqueira. Você não nasceu coisa nenhuma, você não foi liberto de nada. Então, todo tipo de corrupção é abominável, todo tipo, mas a corrupção religiosa é a pior que existe. Eu vejo assim, toda a corrupção para mim é abominável, mas a corrupção religiosa é a pior que existe. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 32, versículo 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado,
Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Temos neste texto uma acusação feita pelo próprio Deus. É uma acusação de corrupção. Deus acusa o povo de corrupção. Aqui é Deus acusado. Ele diz que o próprio povo se corrompeu. O que teria feito para merecer tal acusação do próprio Deus? Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. Irmãos, aqui a expressão se corrompeu no texto está ligada ao seguinte: se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. Se desviou do caminho que lhe havia ordenado o Senhor. Isto é corrupção gravíssima, tá? Para mim, isto é corrupção gravíssima. É o que Deus está chamando de corrupção, a corrupção religiosa do povo. É isso também que os falsos mestres fazem. Um evangelho falso, né? Pregam um evangelho falso. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa: um evangelho falso só serve para afastar ainda mais a pessoa da verdade libertadora de Cristo. Hoje temos uma cristandade corrupta até o tutano dos ossos. Temos um cristianismo religioso afastado de Cristo, afastado da palavra, afastado do evangelho. Uma cristandade que faz pouco caso da mensagem da cruz e não quer nada com o Cristo crucificado e nem saber de estar crucificado ou crucificada com Cristo na cruz, né? Então, irmãos, é um cristianismo que não quer nada com a mensagem da cruz, né? Faz pouco caso da mensagem da cruz, não quer nada com Cristo crucificado, muito menos estar crucificado com Cristo, né? A coisa é feia. Um cristianismo que não suspira pela santidade de Deus, porque ama o pecado e nele está atolado. Uma igreja que não quer nada com santidade de Deus, porque está no pecado, está atolada no pecado. Um cristianismo que faz para si bezerros fundidos para lhe adorar e sacrificar. São as invenções teológicas e as criações religiosas colocadas no lugar de Cristo e do Evangelho. Irmãos, não existe corrupção maior na face da terra. Não existe, tá? Mas você está sendo muito radical, irmão. Você está sendo muito radical. Alguém poderá protestar, né?
Hoje você está radical demais. Não, eu só estou querendo livrar você da corrupção que Deus acusa. Morrer e ressuscitar em Cristo é a maneira de Deus nos libertar das nossas corrupções. Cristo vivendo em mim é a minha imunidade contra a corrupção de qualquer tipo. Irmãos, uma evangelização corrupta causa mais prejuízo do que não evangelizar. Uma corrupção, uma mensagem corrupta, pervertida, uma meia-verdade, causa mais prejuízo do que não evangelizar, do que não pregar. É o que Pedro disse aí no versículo 20, 2 Pedro 2, verso 20, você pode ler lá novamente? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Escapou da corrupção do mundo, mas caiu na corrupção da igreja, da religião. O resultado não pode ser outro, senão o que o apóstolo Pedro disse aí: o último estado pior do que o primeiro. É o que acontece com quem cai na esparrela da corrupção religiosa. Pior do que ser ímpio, pecador, entregue à sua natureza, é dizer-se crente em Cristo e viver na prática do pecado. Vocês estão entendendo? Porque se não está entendendo, levanta a mão. A coisa é séria, viu? É melhor ser um ímpio entregue à sua impiedade do que ser um crente que diz que crê em Jesus, mas vive na prática do pecado, vive detido no pecado. Esse é o estado pior do que o apóstolo Pedro fala. A corrupção religiosa é pior do que a corrupção do mundo. É pior. Agora, o que acontece com essa gente toda, com essa cristandade toda enganada, iludida? O que acontece com ela? Acontece isto aqui: deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito. Vejam vocês que coisa nojenta. Volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada pela religião volta a revolver-se no lamaçal, que é 2 Pedro 2, o verso 22. Eis aí o que acontece. Viu? Vira porca lavada e cão que volta ao próprio vômito. Uma libertação que deixa a pessoa como a porca lavada e com o apetite de um cão não é a libertação de Cristo. Não é. Deus não nos libertou para vivermos numa pocilga, irmãos, mas para vivermos
em Cristo e na santidade de Cristo. Quem diz ser liberto do pecado, mas volta à prática do pecado, é como o cão que voltou ao seu próprio vômito, e como a porca lavada que voltou a revolver no lamaçal. É o que o apóstolo Pedro pensava acerca dessas pessoas que são crentes, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo, não morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. Apenas houve uma mudança externa de costumes, hábitos e comportamento. Mas a natureza perversa e pecaminosa continua intacta dentro da pessoa. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso analisar bem a salvação pessoal. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu em Cristo. E Cristo, com a sua vida e natureza santa, vem viver em nós. É a grande libertação prometida na palavra de Deus. É o evangelho libertador. A natureza dos santos de Deus não tem nenhum prazer na imundícia do pecado. Você não pode seguir na direção errada e chegar a um destino certo. Não pode. Não se iluda. Você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Tem certeza? Você já foi salvo? Você tem certeza da sua salvação? É preciso ter. Não brinque com isso. Se não tem certeza da sua salvação, busque-a. Busque ter, e com urgência. E com urgência. Você viu que no texto que iniciamos esta meditação, Jesus abordou um grupo de pessoas religiosas, seguras de si mesmas, mas estavam iludidas, perdidas. Por quê? Porque viveram aqui na terra na iniquidade, não foram libertas da iniquidade. Eram pessoas religiosas, mas perdidas. Pior ainda, quando a porta se fechar, estarão perdidas eternamente.